Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos ter um tempo de meditação na palavra do nosso Deus. Quero saudar a todos essa noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma alegria imensa poder receber cada um de vocês, para juntos nós cultuarmos o nosso Deus. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero outra vez convidar você a fechar os seus olhos, a termos um momento de oração, que nós possamos clamar ao Senhor, que o Senhor nos livre de toda distração neste momento. Oramos. Senhor Deus, nós estamos te servindo. Toda a tua igreja te serve, oferecendo a ti um culto racional. Não apenas eu, não apenas os nossos irmãos que louvaram, todos nós queremos oferecer um culto que agrade ao Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos livra de toda e qualquer distração, que nós possamos estar concentrados na tua palavra. Nós sabemos que é um trabalho sim do inimigo para nos distrairmos, mas Senhor, não deixa com que a gente perca aquilo que é mais importante, que é a tua santa palavra, é a tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Segundo o site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, antes da nossa cidade existir, os indígenas que aqui habitavam chamavam esse local de Goiôém. Não sei se você sabia disso. Que em Tupi-Guarani significa muita água, rio fundo. Era assim que eles chamavam esse lugar que hoje tem o nome de Passo Fundo. Mas por que eu faço essa breve introdução? Para mostrar que toda cidade tem um nome que conta uma história. E hoje nós veremos a primeira cidade da Bíblia. Eu não sei se você reparou no título da nossa mensagem, da onde a inspiração, Cidade dos Homens. A inspiração está em um dos maiores teólogos que eu considero, chamado Santo Agostinho. E Santo Agostinho escreveu um livro entre 412 e 417 depois de Cristo, chamado A Cidade de Deus. E nesta obra, Agostinho fala de duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Agora faz sentido o título, não faz? E Agostinho distingue a cidade de Deus e a cidade dos homens, não como duas cidades geográficas, mas como dois grupos de pessoas, dois tipos de cidadãos. E esses cidadãos, embora pertencentes a cidades diferentes, eles têm algo em comum. O que é? Eles são definidos pelos seus amores supremos. Ambas as cidades são formadas por cidadãos que amam. Essas duas cidades são caracterizadas de acordo com os seus tipos de amor. O amor a si mesmo, diz Agostinho, amor a si mesmo a ponto de desprezar a Deus e seguir o próprio coração. Nessa cidade, os seus cidadãos buscam a glória para si. É isso que ele chama de a cidade dos homens. Mas em contrapartida, a cidade de Deus é onde os cidadãos buscam a glória de Deus. Eu já adianto que é no meio dessa tensão de cidade que nós estamos.
que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? É que o nosso texto, que iremos meditar, descreve duas cidades. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 17, apenas a parte B do versículo. Mas permaneça com a sua Bíblia aberta, para nós irmos expondo juntos o texto. Os irmãos encontraram apenas a parte B do versículo. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. O que é isso? Apenas para situar os irmãos, na semana passada nós vimos o culto que Caim e Abel apresentaram ao Senhor. Nós aprendemos na semana passada com o exemplo de Caim, de que é possível estarmos no culto sem verdadeiramente cultuarmos ao Senhor. É possível trazermos ofertas sem termos entregado o coração a Ele. Nós falamos acerca da importância do culto, algo que a tradição reformada sempre levou muito a sério o culto. Nós vimos que o culto não pertence ao homem, mas pertence a Deus. E se pertence a Deus, então não somos nós quem determinamos como Deus deseja ser adorado, mas é o próprio Deus que estabelece por meio da sua palavra como deseja ser cultuado. Ficou claro no domingo passado que nós não estamos aqui para criar uma experiência religiosa que agrade ao consumidor, mas nós estamos aqui para nos colocarmos diante do Deus vivo, ouvir a sua palavra e responder aquilo que Ele fez por nós e oferecer a Ele a adoração que Ele requer de nós. Nós vimos também que o pecado é como um leão, e ele quer dominar Caim, e nós vimos que infelizmente ele consegue. Nós observamos como essa história foi triste. Irmão contra irmão, um local onde deveria ser de amor, de comunhão, de afetos, se torna em um local de ciúmes, inveja, e irmão mata o próprio irmão. Mas também nós aprendemos com Abel que Deus se agradou dele e da sua oferta, pois ele assim o fez pela fé. E nessa história ficou evidente na semana passada que o pecado ele rompe, ele destrói relacionamentos, porque ele sempre faz com que o coração se incline para si mesmo, e o outro passa a ser sempre visto como rival, concorrente. O pecado sempre quer nos distanciar de Deus, mas também do outro. Caim mata o seu irmão Abel, Deus o confronta do seu pecado, e agora Caim teme o que pode lhe acontecer. E esse texto de hoje, eu sei, é um texto que costuma ser pulado em nossos devocionais, ou em nossas leituras bíblicas. Nós não nos atentamos aos detalhes desse texto. Eu sei que à primeira vista você verá, esse texto parece ser só uma lista de nomes difíceis. Mas se nós tivermos um olhar atento ao texto, veremos que a Bíblia está nos contando, em poucos versículos, a história de duas famílias, de como duas famílias cresceram em direções completamente opostas. E é claro que antes de entrarmos no texto, a gente precisa estar ciente disso, que é importante lembrarmos que às vezes a Bíblia não nos oferece todas as respostas para as perguntas que fazemos. Por que eu estou falando isso?
Porque logo no versículo 16, você verá um relacionamento de casamento matrimonial. Caim e a sua esposa. E eu sei que a sua pergunta nesse exato momento é: mas com quem Caim casou? Você já perguntou isso? Bem, a Bíblia não fala. E nós sempre falamos que nós não podemos fazer teologia, o estudo de Deus, com base em suposições, com achismos. Teologia se faz com a Bíblia aberta, e esse ponto é importante. Porque muitos tentam descobrir coisas que a Bíblia não está preocupada em informar. Tem gente que ama isso. Deixa eu ver nas entrelinhas. Mas já dizia um teólogo: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Essa informação de quem é a esposa de Caim não está no texto. Nós não sabemos. E isso não é um descuido do autor do livro, é algo intencional. Como assim? É que o autor sagrado escolhe cada frase, exatamente o que precisamos saber para entender a mensagem que Deus quer nos ensinar. E ele deixa de fora tudo que não serve a este propósito. Por isso, que saber com quem Caim casou mudaria alguma coisa? Não, absolutamente nada. Então vamos ao texto sagrado, vamos ao que realmente importa. Eu quero dividir esse sermão, essa meditação com os irmãos em 3 pontos. O primeiro, nós podemos chamar ele de uma cidade para o meu nome. Veja comigo os versículos 17 e 18. Caim conheceu a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Como sabemos, Caim tinha matado o próprio irmão. E quando Caim comete esse terrível crime, a primeira coisa, Deus vai ao encontro dele e pergunta: Caim, onde está o seu irmão Abel? Não que Deus não soubesse. Então, Caim, sem arrependimento algum em seu coração, simplesmente responde: olha, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Será que eu sou babá dele? Então Deus se volta a ele e diz: ei, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E nós vimos semana passada que Deus não fica indiferente ao pecado. Deus anuncia juízo sobre Caim, mas não mata Caim. Mas agora, após Deus dar juízo sobre ele, parece que ele cai em si, não parece? Parece que nós temos um arrependimento de Caim aqui. E ele diz: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Parece que está arrependido? O que você acha? Será mesmo que Caim se arrependeu? Eu concordo com uma definição do grande reformador Martinho Lutero. A sua definição sobre pecado, que era em latim, ela homo incurvatus in si. O que é isso? Significa que o pecado é o homem curvado sobre si mesmo. O que Lutero quer dizer com isso? É que uma das maneiras que nós podemos definir a partir da Bíblia é que o pecado é como você está sempre focado em si mesmo. O pecado é sempre se escolher em vez de Deus e dos outros. O pecado que Lutero trata aqui é sempre se colocar no centro. Mas aí vem pregadores e dizem que você é o centro da vontade de Deus. O que é isso? Pregadores do inferno só pode. E Lutero ainda diz que por conta disso, é possível você fazer coisas boas
e elas serem pecado. Como assim? Ele diz, pode ser na sua boa ação em ajudar os pobres. Pode ser quando você cultiva as suas amizades. Pode ser inclusive quando você vai à igreja. Pode ser quando você estuda a Bíblia e tenta obedecer os mandamentos. Tudo isso são coisas boas, não são? São. Mas quando que essas coisas boas podem ser pecado? Quando você se relaciona com Deus e com as outras pessoas apenas na maneira e na medida em que isso favoreçam os seus próprios interesses. Você se relaciona com Deus e com o próximo na medida em que isso favorece os seus objetivos, na medida em que as coisas vão acontecendo do seu jeito, em que Deus e as outras pessoas com quem você se relaciona ajam da maneira que você deseja com que elas façam. É isso. Muitas vezes podemos fazer coisas que são boas, mas simplesmente porque queremos tornar o nosso nome conhecido. E assim, normalmente é assim quando isso se torna algo muito custoso. O relacionamento com Deus ou com as outras pessoas, nós nos afastamos deles. Por quê? Porque mesmo quando parece que estamos servindo a Deus e aos outros, na verdade nós estamos servindo a nós mesmos. Como se resolve isso? A Bíblia diz que é necessário um arrependimento verdadeiro. E quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, parece que Caim está arrependido. Parece. Percebam que a resposta dele parece ser a resposta de alguém que está chorando, de alguém triste. Ele diz: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Mas perceba que ele não está dizendo: ó Senhor, pequei contra ti. Ele não está dizendo: ó Senhor, eu matei meu irmão. Não. O que ele está dizendo é: eu estou profundamente triste com o que vai acontecer comigo. Ou seja, ele está arrependido pelas consequências do seu pecado, não pelo seu pecado em si. Perceba que ele não está nem aí para Deus e para o seu irmão. O seu arrependimento mostra que ele está preocupado com quem? Com ele mesmo. E é a partir dessa realidade em que a primeira cidade da Bíblia é feita. No versículo 17, a parte que nós lemos, mostra que Caim fundou uma cidade. Parou para pensar nisso? Claro que não era cidade como nós conhecemos, mas era como se fosse um assentamento, um local de segurança. Meus irmãos, embora os seres humanos sejam pecadores, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos que eles ainda são a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque nesse texto nós vemos que mesmo após a queda, eles estão criando uma cidade. Eles estão criando uma cultura. Vocês lembram de Gênesis 2? Fomos feitos à imagem de Deus. Isso significa que nós refletimos a Deus. E refletimos um Deus que é criativo, um Deus que é criador. Nós fomos criados como seres criativos. E essa também é a ordem que Deus dá a Adão e Eva de fazerem o que no jardim? Cultivar e guardar. Como nós podemos chamar isso? Cultura. E como escreve um autor que gosto bastante, Timothy Keller, ele diz: cultura, basicamente, é você pegar a matéria-prima do mundo e produzir coisas para a vida e o florescimento humano. E ele escreve, por exemplo, quando você pega a matéria-prima do som e da experiência humana e produz música, isso é arte.
Quando você pega a matéria-prima do mundo físico, você produz tecnologia e ciência. Quando você pega a matéria-prima biológica e a reorganiza para o florescimento humano, isso é medicina. Embora Caim e os seus descendentes estejam corrompidos pelo pecado, eles ainda produzem cultura. Mas há um detalhe muito importante nesse texto. E o detalhe é para quem Caim está construindo essa cidade. Para quem nós usamos os nossos dons e talentos. Para os homens. A pergunta que eu faço é: quem Caim homenageia? Não é o Senhor. Ele nomeia a cidade com o nome do próprio filho. Percebam, é a primeira cidade da história bíblica. E o seu nome celebra a linhagem de Caim e não o nome do Senhor. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas essa cidade existe para construir um nome. E nós veremos nas próximas mensagens que esse mesmo padrão vai se repetir depois em Babel, onde eles dirão: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, e façamos o nosso nome grande. Há um fio condutor entre Caim e Abel, a cidade dos homens. Agora faz sentido também a música Huckmacher, não faz? Nasce sempre do mesmo desejo: usar a criatividade, o trabalho, a família, o talento, dons dados por Deus para glorificar a si mesmo. Agostinho chamava isso de amor a si mesmo até o desprezo de Deus. É importante nós sabermos que esse amor não é a princípio ódio a Deus, não. Nós vimos na semana passada que Caim era alguém religioso, alguém que foi cultuar ao Senhor, vocês lembram? Mas é uma coisa mais sutil. Caim não é um ateu. Mas qual é a sutilidade aqui? Que é igualmente devastadora e perigosa. Que é um outro evangelho. Não é o evangelho das Escrituras. É viver como se o centro do universo fosse eu. Como falei anteriormente, é relacionar-me com Deus e com as outras pessoas, até quando isso serve na realização dos meus objetivos. Entendam? Que até mesmo sem pensarmos nisso, de maneira inconsciente, digamos assim, pode ser que estejamos construindo uma cidade dos homens, querendo fazer com que o nosso nome seja grande, seja reconhecido, seja valorizado. Não é assim. Qual é a motivação do nosso coração? O que fazemos e para quem fazemos? E pode ter certeza que quanto mais tentamos construir um nome para nós mesmos, mais dependentes nós ficamos de validação alheia. Não é assim? Se o meu valor depende da quantidade de curtidas que eu recebo, de quantos elogios eu ouço depois de um sermão, de quanto reconhecimento eu ganho no trabalho, então eu me tornei um escravo, onde eu sempre preciso conquistar algo ou fazer algo para ser lembrado. É assim que você tem vivido? Para quem você faz o que faz? Para quem você está construindo? Caim construiu uma cidade para nunca ser esquecido. Mas ironicamente, a Bíblia nem sequer conta o que aconteceu com essa cidade depois.
O nome que ele queria eternizar na história, ser lembrado. Em nenhum outro lugar das Escrituras temos informações sobre o que aconteceu com ela. Minha pergunta é: você é um cidadão dessa cidade? Você tem procurado construir o seu nome? É isso mesmo que vale a pena? Vale todo o esforço que você faz? É claro que vale. Será que você não está trabalhando demais para a cidade dos homens? Entenda, quando eu digo cidade dos homens, eu estou falando de ter a vida centrada em si mesmo. Meu irmão, eu não sou nem um pouco talvez, pessimista. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que parece ser tão importante hoje, aquilo que você dedica tanto esforço, por mais bom, belo que seja, será esquecido em poucos anos. As suas conquistas, os seus feitos, os seus prazeres, em poucos anos, ninguém mais se lembrará deles. Mas a gente quer correr atrás, né? A gente quer fazer com que o nosso nome seja lembrado. Mas saibam de algo, e talvez isso te deixe inquieto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o nome dos seus tataravós? Poucos, né? Alguns. Deixa eu te dizer uma coisa. Os seus bisnetos não saberão o seu nome. Os seus tataranetos nem pensarão na sua existência. Quando muito, você será apenas uma curiosidade fotográfica. Quando muito. Veja que construir na cidade dos homens sempre estará fadado à ruína, por mais bem sucedido que você seja. Mas avançando em nosso texto, a gente vê o crescimento da cidade. E aqui agora a gente vê o modus operandi, como que ela funciona. Esse é o segundo ponto da nossa exposição. Uma cidade que usa pessoas. Veja comigo os versículos 19 a 24. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada, e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamã. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir, e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Quantos problemas você observa nessa cidade? No versículo 17 nós temos o começo da cidade. E parece que agora nós temos uma cidade desenvolvida. Primeiro mundo. E se formos pensar a respeito do que lemos, nós vamos nos dar conta que a família de Caim é incrivelmente talentosa. Você consegue observar isso no texto? Olha a grandiosidade dos talentos aqui. Jabal é o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Primeiro construtor de barraca, de tenda.
Jubal, aos músicos aí, é o pai dos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim forja todo tipo de ferramentas de bronze e ferro. E para ajudar, ainda se tem um poeta. Lameque faz poesias. Você observou a poesia que ele faz ali, as suas mulheres? Ou seja, a imagem de Deus ainda está trabalhando neles. Isso nós chamamos de graça comum. Deus dá dons e talentos a todos. Porém, dons, talentos, criatividade, capacidade de produzir, não são em si sinal de proximidade com Deus. Porque um coração longe de Deus pode ser extremamente talentoso. É o que vemos aqui. Mas observem a realidade dessa cidade. Versículo 19, nós somos informados que Lameque casou-se com 2 mulheres. Quando foi que Deus permitiu isso? Nunca. Em Gênesis 2:24, nós vemos que o plano de Deus para o casamento era que o homem deixasse seu pai e sua mãe e se unisse à sua esposa. Não há várias esposas. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Mas eu sei que muitos vão dizer: nossa, mas nós temos diversos exemplos de poligamia nas Escrituras. Temos. As Escrituras não escondem os pecados do seu povo. E se você ler todas as histórias daqui em diante, passando por Abraão, Isaac e Jacó, você verá isso. Mas você verá também que a poligamia é um desastre. É um desastre para todos os envolvidos, mas especialmente para as mulheres. Pois a realidade da queda fez com que confundissem, não é assim, não foi assim? Autoridade com autoritarismo, submissão com opressão. E se você observar nesse texto, você verá que as mulheres aqui, as esposas de Lameque, são tratadas como uma espécie de objetos para o prazer do homem. O que nós temos aqui é uma cultura corrompida pelo pecado. Isso se perpetua. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos denunciar e nos voltarmos às Escrituras. Pois as Escrituras falam que homem e mulher são criados iguais em valor, em dignidade. Mas é o próprio Deus quem confere funções diferentes ao homem e à mulher. E não são funções maiores ou menores, são funções diferentes. O mesmo Deus que estabeleceu na criação os papéis de marido e mulher. E aqui em nosso texto nós temos o rompimento dessa verdade. Nós temos algo longe das Escrituras, longe do plano ideal de Deus. Por quê? Lameque não é o homem que deveria servir e liderar bem a sua família. Ele é um homem violento. Ele é alguém que quer ser servido. Ele é alguém que não está disposto a morrer pela sua esposa. Ele é alguém voltado a si mesmo. Nós corremos esse mesmo risco quando a cultura nos guia, quando a cultura diz o que é certo e errado, ao invés de sermos guiados pela palavra de Deus. Não é assim? Quando somos guiados por uma cultura pecaminosa, a gente passa a ver o outro como um rival. O marido olha para a esposa como um objeto, e a esposa olha para o marido como um concorrente. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela nos guia em como devemos viver. Mas Lameque não está interessado com a palavra de Deus.
Lameque se mostra às suas mulheres. É um homem violento. E diz o texto que ele matou um homem porque o feriu. E a palavra que é utilizada ali é uma ferida. Uma simples ferida, é como se fosse um arranhão. E é muito provável que quem fez isso era um jovem, uma criança. Ele está dizendo que se até mesmo uma criança o arranhar, não vai passar barato. Percebam que ele é alguém que não desiste da vingança. Ele é alguém que não deixa de lado a sua raiva. E ele se orgulha disso. Que temos aqui uma cultura corrompida pelo pecado. Não temos mais uma cultura baseada na vida através do serviço, mas sim agora no poder e na exploração. É assim que a cidade dos homens é construída. Eu sei que é muito difícil vivermos na cidade dos homens sem sermos absolvidos pela cultura, sem sermos sugados pelo esgotamento. A questão é como nós cristãos encontramos forças para estar na cidade. Saiba que nós estamos nela, mas nós não pertencemos a ela. Nós somos peregrinos, não é isso? É por isso que nós precisamos da cidade de Deus. Não um filme. Há uma futura cidade da graça que Deus está desenvolvendo. Como nós sabemos isso? Esse é o nosso terceiro ponto. Não precisamos já ir para o Apocalipse, nós já encontramos aqui. Terceiro ponto. Uma cidade que se chama pelo nome de Deus. Versículos 25 e 26. Adão teve relações com a sua mulher novamente. E ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então, começou-se a invocar o nome do Senhor. Percebam que, na narrativa da história, agora as coisas mudam. Quando Caim construiu uma cidade, ele não a nomeou em homenagem a Deus, não é? Como Jerusalém ou algo parecido. Ele não a nomeou em homenagem ao Deus soberano. Ele nomeou em homenagem ao seu próprio filho, com o intuito de perpetuar o seu nome. Estranho, não é? Mas perceba, quando o foco é você, quando o objetivo é construir uma reputação pessoal, o que nós estamos vendo é que estamos diante de uma cultura de morte. Mas há aqui uma nova geração de pessoas que Deus inicia. Elas não estão lá para construir uma reputação para si mesmas, mas para invocar o nome do Senhor, para viver a vida por amor a Deus e para servir o próximo. Como estamos vendo? Isso produz dois tipos de sociedade. Inevitavelmente haverá sempre uma sociedade baseada no poder. Mas a cidade de Deus é uma cidade baseada no amor de Deus, na glória dele, para o serviço ao outro. Uma cidade baseada em construir uma reputação para si mesma, e a outra que diz: tudo que eu mais quero é honrar o nome do Senhor. Tudo que eu mais quero é que o nome do Senhor seja conhecido, não o meu, mas o dele, porque eu quero ser como ele. E a pergunta que eu faço é: onde que tudo isso acontece? Será que para vivermos na cidade de Deus, nós precisamos nos isolar?
Será que nós precisamos criar bolhas? Irmos para monastérios? Não. Onde vivem esses dois tipos de cidadãos? No mesmo lugar. Vocês lembram do sermão de Jesus? Conhecido como o Sermão da Montanha? Ele disse, olha, vocês são o quê? A luz do mundo. Vocês são uma cidade no alto do monte. Deixem que as suas boas obras brilhem, para que os gentios as vejam e glorifiquem o Pai de vocês. O que Jesus está dizendo é que a linhagem de Sete, os crentes, os discípulos de Jesus, a família da aliança, devem ser uma cidade alternativa em cada cidade. Que cidade alternativa é essa? É a cidade de Deus, onde as coisas funcionam de uma maneira completamente diferente. É uma cidade onde nós trabalhamos para que o nome de Deus, de Cristo, seja conhecido e não o nosso. É uma cidade onde os discípulos são conhecidos pelo amor e não pela vingança. São conhecidos pela verdade. São conhecidos pelas boas obras. É o que diz as Escrituras: vivam de maneira exemplar entre os pagãos. A realidade dessa cidade é completamente diferente. Um exemplo disso que vemos no texto é que Lameque, no final do seu poema, diz que Caim é vingado 7 vezes, não é? E ele, 77 ou 70 vezes 7, isso te lembra de algo? Esses dias conversando com o Lucas, ele me falou sobre isso. E eu, cara, onde que, né? Aí fui pesquisar, fui dar mais uma lida lá e vi muitos teólogos falando sobre isso, sobre essa analogia. Isso lembra algo? Lembra quando os discípulos perguntam a Jesus com que frequência nós devemos perdoar? O que Jesus responde? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Teólogos dizem que Jesus está dizendo que enquanto Lameque tem uma ira sem fim, Cristo tem um perdão infinito. É assim que vocês devem viver. Qual é a sua cidade, meu irmão? Ou melhor, como é que alguém que nasceu na cidade de Caim muda de cidade? Ele se perguntou sobre isso? Voltem comigo no capítulo 4, versículos 12 e 14. Quando Deus anuncia a Caim qual seria o seu castigo, Deus disse: você será um fugitivo, um errante pela terra. E Caim, respondendo a Deus, acrescenta mais 2 coisas e diz: esconder-me-ei da tua presença, e todo aquele que me encontrar poderá me matar. Percebam que há 3 coisas que pesavam sobre Caim. Primeiro, ele seria um peregrino errante, alguém sem lugar, sem raiz, sem descanso. Segundo, ele seria escondido da presença de Deus. Terceiro, ele seria ameaçado, e se encontrado poderia ser morto. Essas 3 coisas eram para ter sido o fim de Caim, não é? Mas nós vimos no texto que Deus, na sua misericórdia, colocou nele uma marca de proteção. Só que essa marca não resolvia o problema de verdade. Ela adiava a sentença, ela não cancelava. Basicamente assim é como vive todo cidadão da cidade de Caim. Errante, escondido da presença de Deus e morto. Que esperança teríamos? Mas séculos mais tarde,
nós vemos outro peregrino. Um peregrino errante pela terra. Quem é ele? Ele disse: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Caim diz: quem me encontrar me matará. No jardim de Getsêmani encontraram Jesus, o levaram à cruz e o mataram. E na cruz ele estava abandonado ao ponto de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Consegue perceber? A maldição recaiu sobre Jesus, para que ela não recaísse sobre nós. Isso é o Evangelho. Isso é o mais importante. Sabe, meu irmão, nada contra, mas o mais importante não é a cura. O mais importante não são os milagres, as línguas, as revelações, as conquistas. O mais importante é que a ira de Deus recaiu sobre o Filho dele, para que não caísse em nós. E quando você sabe disso, quando você sabe que ele fez tudo isso por você, significa que você não precisa mais provar nada a ninguém, nem construir uma reputação. Porque agora você faz parte da cidade de Deus pela graça dele. Eu quero finalizar mostrando algo que também é maravilhoso. Está com a sua Bíblia aí? Abra Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 37. Você encontrou? Puxa, genealogia. Genealogia de quem? Jesus. Está lá no versículo 37. Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Consegue fazer alguma ligação? Enquanto que Caim tentou fazer o seu nome grande, conhecido, perpetuando o seu nome pela cidade, Sete invocou ao Senhor. Ele não estava preocupado com o seu nome, mas o nome de Sete está lá, na genealogia de Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão? Viva para fazer o nome dele conhecido. Não se preocupe com o seu nome ser lembrado. O seu nome está na família de Deus. As pessoas ao seu redor percebem que você pertence a essa cidade? Em qual cidade você está construindo? As pessoas ao seu redor são beneficiadas por você pertencer à cidade de Deus? Mas agora, como um cidadão da cidade de Deus, você tem procurado conhecê-lo? Ou o que realmente brilha os seus olhos é aquilo que está na cidade dos homens? Quanto tempo nessa semana você dedicou à cidade de Deus? Perceba, todo o esforço que você tem feito na cidade dos homens vale mesmo a pena? Se você é um cidadão da cidade de Deus, então o desejo do seu coração vai ser conhecer mais dele. É esse o seu desejo? Ou você tem coisas mais importantes para fazer do que isso? Mas, queridos, aqui também está a nossa esperança. Como escreve Agostinho, a esperança do cristão não está em impérios humanos, mas na cidade eterna de Deus.
que nós possamos descansar o coração, vivendo para essa cidade e aguardando quando ela virá plenamente. Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo nome. Neste momento nós clamamos a Ti, sonda os nossos corações, faz ver a qual cidade nós mais pertencemos. Senhor, o que nós temos feito da nossa vida? Será que nós estamos correndo tanto por coisas que daqui a um tempo nem sequer serão lembradas ou existirão? Será que o nosso coração está centrado demais em nós mesmos, ao ponto de não perceber quem está ao nosso lado? Será que nós queremos te servir como servem os cidadãos da cidade dos homens, por interesse, por benefício próprio? Ou será que nós queremos te servir para te conhecer melhor, para tornar o seu nome conhecido, desejado entre as nações? As nossas atitudes, as nossas boas obras mostram de fato a cidade que pertencemos? Será que os pagãos, ao nos olharem, verão que pertencemos à cidade de Deus? Ou será que no meio da cidade dos homens nós fomos confundidos com eles? Qual diferença faz a nossa fé, ó Deus? Nos ensina a desejar mais o Senhor. Nos ensina a te querer mais e viver para a glória do Teu nome. Assim nós clamamos a Ti. Suplicamos pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, louvado seja